Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política na região. A gente recebe o prefeito reeleito de Peruíbe, Luiz Maurício. Tudo bem, prefeito? Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bom, Roberta? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Tudo Como é certo. que o senhor se sente sendo o primeiro prefeito reeleito da história de Peruíbe? Bastante feliz, né? A gente tem falado que o compromisso renovado e a responsabilidade aumentada, né? E é dessa forma que a gente tem encarado, né? No dia da vitória, no dia do resultado da eleição, foi o momento de festa, mas no dia seguinte já voltamos a trabalhar, voltamos à realidade, né? E a gente trabalhando aí para melhorar a cidade a cada dia. Prefeito, na sua avaliação, por que é tão difícil a cidade reeleger o chefe do executivo? É a primeira vez que Peruíbe tem um prefeito reeleito, né? Na verdade, Peruíbe sempre teve uma política bastante disputada, né? E a gente conseguiu vencer essa etapa, né? Conseguimos a vitória nessa eleição, mas foi uma eleição muito disputada, como foi em 2016. Né? Em 2016 foram 8 candidatos a prefeito e a diferença do primeiro para o segundo colocado foram 205 votos. Né? E nessa foram 9 candidatos a prefeito e a diferença é de 700 e poucos votos. Né? Então, mostra realmente uma tradição da cidade, né? de vários candidatos, de ser muito disputado o pleito, mas dessa vez acabou dando certo, né? E esse processo de continuidade da gestão, da administração, eu tenho certeza que será uma experiência nova, mas uma experiência muito boa para o município, assim como foi nas outras cidades. A gente sempre cita como exemplo a cidade de Itanhaém, de Praia Grande, de Santos, né, que foram cidades que tiveram a experiência da reeleição e vimos essas cidades avançarem bastante. E é isso que a gente vai fazer aqui em Peruíbe nos próximos 4 anos. A gente tem um dado importante aqui, mais ou menos de 2001 a 2015, houve uma alternância no executivo da cidade entre as famílias Preto e Bargieri. Isso muda em 2016, né, quando o senhor foi eleito. Agora o senhor foi reeleito. Como é que Peruíbe vira de vez essa página, então deixando a história só apenas de 2 famílias, a gente pode estar escrevendo uma nova história na política de Peruíbe? A história ela está sendo escrita, né? Mas o grande desafio é a gente ter um saldo positivo nessa história, né? Que ela fique lembrada como uma boa história. E é isso que a gente tem focado, né? Nesses 4 anos de gestão, a gente focou em colocar a casa em ordem, né? Nós assumimos a cidade há 4 anos atrás, era um cenário muito complicado, a cidade cheia de dívidas, com nome negativado, né? Eu lembro até que a luz da prefeitura aqui do Paço Municipal havia sido cortada por falta de pagamento poucos meses antes da gente estar assumindo. E o cenário hoje é um cenário completamente diferente, né? Com as contas em dia, né? Pagando praticamente toda a dívida que foi herdada, as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, mostra que foi um foco realmente na responsabilidade fiscal, né? Fazendo com que as contas fossem acertadas e o nome da prefeitura voltasse a ser um nome de credibilidade no meio, né? E agora o foco é o desenvolvimento nos próximos anos. Então, a gente fazer com que aqueles serviços que a gente não conseguiu dar aquela eficiência que a gente gostaria, que a gente consiga nos próximos 4 anos, mas principalmente que a gente consiga também nos próximos 4 anos entregar uma cidade melhor do que a gente tem hoje, né? E esse é o grande desafio que a gente tem no futuro. Agora, prefeito, embora o senhor tenha sido reeleito, a sua diferença para o segundo colocado, o candidato Emer, foi pequena, foi menos de 800 votos. Por que a disputa foi tão acirrada, já que o senhor tinha a máquina na mão? A gente sempre pensa que quem tem a máquina na mão sai na frente nessa disputa eleitoral, não? Mas é o cenário, viu, Roberta, da questão da disputa realmente, né? São 9 candidatos, então a disputa fica mais acirrada, né? Se você observar, dos 9 candidatos, 4 deles tiveram acima de 5 mil votos. Numa cidade que a gente tem 60 mil habitantes, né? 60 mil eleitores, a gente percebe realmente que essa diferença ela se torna factível, ela se torna uma realidade por causa dessa disputa, né? Então, como eu falei, em 2016 isso já aconteceu, foram 205 votos de diferença, né? Então a gente é o reflexo de muitos candidatos da disputa realmente acirrada.
E o senhor esperava, então, essa eleição bastante acirrada, inclusive com uma rejeição de cerca de 27%? Isso já estava dentro do esperado? Ah, sim, a gente sabia que ia ser bastante apertado, né? As pesquisas apontavam para a gente tinha convicção da vitória. Para ser sincero, eu achava que seria a diferença um pouco maior, né? Na faixa de 1.500, 2.000 votos, mas a gente tinha convicção da vitória, né? Então, o resultado não nos surpreendeu, não, né? E tanto que a gente já estava com o planejamento todo pronto aí para que a gente pudesse dar encaminhamento nos projetos nos próximos anos. O que a gente pode pensar, então, prefeito, para os próximos 4 anos na cidade de Peruíbe, de forma que agrade um pouco mais o cidadão de Peruíbe, já que a gente teve essa rejeição de 27%? Na verdade, continuar esse trabalho que a gente tem feito, né, focado no diálogo e no respeito à população, focado na responsabilidade fiscal, né, no cumprimento de leis, e a gente conseguir focar nos serviços que a gente sabe que a gente não conseguiu nesses 4 anos, em especial na questão da zeladoria, né? A zeladoria da cidade acabou sendo prejudicada em razão das dívidas que foram herdadas, dos problemas que nós passamos por 8 enchentes, a estrada do Guaraú que desabou, a própria pandemia agora, né? E isso acabou afetando os investimentos que deveriam ser feitos, principalmente na parte de zeladoria. Então, o foco principal a partir de 2021 nessa área de zeladoria, tanto na região central, turística, que a gente chama, como e principalmente nos bairros, né, que são os mais afetados aí, porque a gente tem cerca de 40% da cidade que não é asfaltada e calçada, então a gente tem, principalmente em épocas de chuvas, um problema muito grande aí nessa questão da manutenção das vias, e o grande sonho da população de Peruíbe, que é a entrega do hospital municipal, né? Então a gente conseguiu, no final do ano passado, a liberação do recurso junto ao governo do estado, né? A gente conseguiu os 18 milhões e 100 mil reais que estavam faltando para a gente terminar a obra do hospital. Então vai assinar o convênio, a gente fazer a licitação e aí retomar a obra para que nos próximos 4 anos o hospital municipal também seja realidade aqui na cidade. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre política na nossa região com o prefeito reeleito de Peruíbe, Luiz Maurício. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, política na cidade de Peruíbe. A gente conversa com o prefeito reeleito Luiz Maurício. Prefeito, falar um pouquinho agora sobre o cenário da Câmara eleita, quantas cadeiras serão ocupadas por vereadores ligados ao senhor e o quanto isso será importante? A nossa coligação elegeu 7 vereadores, né? Mas eu particularmente tenho relação pessoal com todos os eleitos, né? Já conversei com todos eles, já dei os parabéns pela eleição. Eu sempre falo que no momento que sai o resultado da eleição, a eleição acaba, né? E a gente tem que pensar num projeto maior, que o projeto é a cidade, né? Então eu tenho certeza que todos os vereadores, e são 9 vereadores de primeiro mandato, né, vão estar atuando em benefício da população. Eu, por ter sido vereador, eu acho que eu tenho uma facilidade muito maior na questão dessa relação institucional entre prefeitura e Câmara, né? Foi assim nesses 4 anos, eu acredito que vai ser assim também nos próximos 4, numa relação de respeito, sabendo exatamente as atribuições do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, mas uma relação de respeito, né, também, para que a gente possa, de uma forma propositiva, ir avançando naqueles temas que a população tanto deseja aqui para a cidade. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, prefeito. O senhor até chegou a mencionar no bloco anterior, mas durante a campanha, o candidato Emer disse que uma das suas propostas era finalizar o hospital municipal, que o governo do estado já teria liberado, então, a verba de 18 milhões de reais. A conclusão do hospital também está entre as suas propostas. Eu gostaria de entender se o senhor confirma que esse valor realmente já foi liberado. E se foi liberado, por que ainda não foi feita essa obra? Não é verdade essa fala do então candidato, né? Mais uma vez, ele demonstrou um total desconhecimento na forma que é conduzida a gestão administrativa. Foi anunciado no final do ano passado a autorização da liberação desse recurso. A partir desse anúncio da autorização, é apresentado o projeto por parte da prefeitura, né, e esse projeto foi apresentado. É necessária a aprovação desse projeto
no caso, por ser na área da saúde, lá na Secretaria de Saúde do Estado, e esse projeto já foi aprovado no início de 2020, e aí depende da assinatura do convênio, né, para que a gente possa tomar as providências de licitação. O convênio estava para ser assinado, mas em razão da pandemia acabou não sendo assinado ainda. Eu estive no governo do estado há cerca de um mês atrás, está garantido no orçamento do estado de 2021 esse recurso, tanto do Hospital Municipal de Peruíbe quanto de Bertioga, que Bertioga tem uma situação bastante parecida também, e a gente deve assinar o convênio no início de 2021 para aí então fazer a licitação e retomar a obra. Esse dinheiro não vem para os cofres municipais, esse dinheiro ele é repassado mediante a medição da obra que é feita. Então, o então candidato, na verdade, errou em fazer esse anúncio, fazer essa fala. O dinheiro não está na conta da prefeitura, mas já há o compromisso do governador, do próprio governo do estado, da liberação desse recurso para terminar o Hospital de Peruíbe. E a maternidade, a gente tem algum posicionamento em relação à maternidade de Peruíbe? Maternidade, sim, ela foi inaugurada há cerca de 15 dias, foi antes até da eleição, ela já está em funcionamento, nós temos tido aí os nascimentos das crianças, dos bebês já, os partos aqui no município de Peruíbe, já está pactuado com a DRS, já é uma realidade, tanto que a maternidade não fazia nem parte do meu plano de governo para 2021 a 2024, tanto porque a gente tinha a convicção de que ela estaria em funcionamento e só demorou em razão do funcionamento por causa desses problemas que nós tivemos, além do atraso da obra, além da questão do problema da licitação e do próprio projeto, a própria pandemia, nós tivemos que montar ali naquele prédio o nosso hospital de campanha, então acabou atrasando o início das atividades da maternidade. Mas ela está em funcionamento, esse governo, nesses últimos 4 anos, vai ser conhecido como aquele governo que abriu a maternidade, não como aquele que fechou, como a gente viu nos anos anteriores. Prefeito, a gente está numa situação muito complicada ainda em relação à pandemia, de muitas incertezas, enquanto essa vacina não sai efetivamente, já se fala numa possibilidade de uma segunda onda. O que o senhor faria na cidade de Peruíbe caso fosse confirmada uma segunda onda? A gente tem feito, Roberta? A gente tem monitorado, na verdade, desde o início da pandemia, estruturamos toda a nossa área da saúde para que fosse efetivados os atendimentos. A gente não tem esse histórico, tanto na cidade de Peruíbe, como na região, como no próprio país todo, histórico de falta de atendimento de algum paciente. Todos os pacientes que procuraram as nossas unidades foram atendidas, então esse foco tem sido feito no atendimento à saúde, a gente tem garantido esse atendimento à população desde lá do início da pandemia, assim como o fornecimento de cestas básicas, de kit de alimentação às famílias que passam por dificuldade. O que a prefeitura tem feito são as campanhas orientativas para que a gente possa conscientizar cada vez mais a população, apesar de que eu particularmente tenho uma opinião de que a população não pode falar que não sabe das recomendações que estão sendo feitas. A gente tem falado que a responsabilidade do enfrentamento dessa crise é de cada cidadão, Não adianta a gente imputar apenas ao poder público essa responsabilidade, Todo mundo sabe hoje que não pode, que deve evitar as aglomerações, que deve usar máscaras, que deve ter o álcool em gel a todo momento, lavar as mãos, enfim, todas aquelas recomendações das autoridades sanitárias. O que a gente tem feito é monitorar diariamente todos os casos. A gente tem visto também aqui em Peruíbe os casos aumentarem, Então a preocupação existe. Tive ainda hoje uma reunião com todos os prefeitos aqui da região, para que a gente pudesse estabelecer um novo cronograma de ações regionais a serem tomadas, tanto na questão do aumento de leitos, quanto na questão de aumento do número de testes e por aí vai. E a gente deve estar tomando essas medidas tão logo seja necessário. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre educação. Não sai daí. Um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, política na região, e a gente conversa com o prefeito reeleito de Peruíbe, Luiz Maurício. Prefeito, gostaria de falar agora nesse bloco sobre a questão da educação. O senhor declarou recentemente que 10 escolas foram reformadas neste mandato. Isso já resolve o problema de vagas? O que a gente tem aqui para frente para os próximos 4 anos em relação à educação? As reformas foram reformas e ampliações, na grande maioria. Nas escolas que foram ampliadas,
a gente praticamente dobrou a capacidade de atendimento nessas unidades, principalmente nos bairros que tinham uma demanda maior. Então, a gente diminuiu bem a demanda por vagas, principalmente na questão de ensino infantil. Ainda tem um pouco de vaga remanescente, né, de reprimida, mas a gente deve estar atuando, a ideia é que a gente consiga nos próximos 4 anos a ampliação de mais 15 unidades, além da entrega do primeiro centro de educação integral do município, que vai ser no Parque da Cidade. Então, já está em obras, a gente tem a expectativa de entrega desse prédio no primeiro semestre de 2022, né? Então, a gente tem a convicção de que a gente consiga, nesses 4 anos, diminuir ou praticamente zerar a necessidade de vagas em ensino infantil. O senhor ainda mencionou que Peruíbe tem melhorado os números do IDEB, do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Dá para a gente pensar alguma coisa em relação a isso também para os próximos 4 anos? É um trabalho de continuidade, né, Roberta? A gente percebe que quando a gente tem feito esse trabalho com bastante diálogo, principalmente com a rede municipal de ensino, né, com os nossos profissionais da educação, todos eles se envolvendo nesse trabalho de planejamento, o resultado acaba acontecendo, né? Os resultados, eles precisam o trabalho precisa ter continuidade para que a gente consiga alcançar os melhores resultados para frente. Então, todo esse trabalho de melhoria nos espaços da educação, né, no caso das escolas, também na formação dos nossos profissionais, nós vamos estar criando nesses próximos 4 anos um centro de formação do profissional da educação, que vai ser no Centro de Convenções, e as obras começam no primeiro semestre do ano que vem já. A gente acredita que com tudo isso, a melhoria dos índices do INDEB também deve estar acontecendo nos próximos anos, com certeza. Falar um pouquinho de infraestrutura, prefeito. Entre os seus planos, o senhor mencionou a pavimentação de 100 ruas de bairros carentes nessa questão de infraestrutura. Hoje a gente tem, o senhor mencionou no primeiro bloco, né, essa questão das ruas asfaltadas, dos alagamentos. Hoje a gente tem quantas ruas que precisam de uma atenção especial nesses bairros? A gente tem cerca de 40% da cidade que não é pavimentado ou calçado. Isso equivale hoje a cerca de 300 quilômetros de vias dentro do município, né, que necessitam desse tipo de investimento. Nesses 4 anos, a gente conseguiu avançar em 40 quilômetros. Né? Nesses 40 quilômetros, a gente conseguiu levar a infraestrutura para bairros que já são populosos, mas que não tinham uma rua asfaltada ou calçada. E eu cito como exemplo o Estância dos Eucaliptos. Nós estamos entregando até o final desse ano 90% dele praticamente pavimentado. As obras do Nova Peruíbe também já começaram no mês passado, e a gente deve entregar também o Nova Peruíbe com 90% dele asfaltados. Obras hoje na Vila Erminda, no próprio Caraguava, enfim, a gente avançando nessa questão da infraestrutura. É necessário recurso para que a gente consiga acelerar esses investimentos. Nesses últimos 4 anos, foram cerca de 54 ruas, vias que foram asfaltadas, calçadas ou recapeadas, que sofreram intervenção por parte do município. E a meta dos próximos 4 anos é que mais 100 vias alcancem, né, cheguem nesses benefícios, para que a gente consiga levar essas melhorias aos bairros principalmente. Como atrair investidores para a cidade de Peruíbe? Esse é o grande desafio, acho que não só de Peruíbe, como do Brasil, né? A questão da economia no país até já vinha com dificuldade, já numa tímida recuperação, e a gente vê com a pandemia esse problema aí aumentando. A gente vai fazer uma reforma do plano diretor, uma revisão do plano diretor e código de obras, já está em andamento, né? Também uma revisão do nosso Código Tributário Municipal, para que a gente possa, em janeiro de 2021, lançar o programa Peruíbe Negócio. A ideia é que a gente consiga, através de isenções, de atrativos fiscais, né, a gente atrair investidores aqui para o município, tanto na área de construção civil, quanto na questão do turismo. A gente tem aqui em Peruíbe a nossa maior vocação, que é o turismo. A gente tem um link muito importante com o ecoturismo. Temos a Jureia, temos a Fundação Florestal, um grande produto turístico ambiental na cidade, e essa gestão ela tem se aproximado, e agora chegou a hora da gente colher os frutos disso, fazer com que Peruíbe se fortaleça aí nesse cenário, principalmente também com os investimentos que a gente tem visto de ordem regional. A duplicação aqui da Padre Manuel da Nóbrega até a BR-116, que já está bem encaminhada junto ao governo do estado, e a gente acompanhando isso bem de perto. O próprio aeroporto
de Itanhaém, já a partir do mês que vem recebendo voos comerciais. Isso tudo vai facilitar o turismo e facilita também a atração de investidores para a cidade. Agora, falando ainda, prefeito, sobre geração de emprego e renda, claro que ninguém quer dar uma notícia ruim, mas eu gostaria que o senhor fosse muito realista na sua análise. Como a gente pode esperar o ano de 2021, pensando num ano, espero falar isso, pós-pandemia? Eu também tenho essa esperança, viu, Roberto? Eu acredito bastante aí que isso possa acontecer. Claro que não adianta a gente fechar os olhos para uma realidade, vai ser ainda, mesmo que tudo dê certo nessa recuperação, será tímida com certeza, e por isso que os municípios, as prefeituras precisam ter criatividade nessa relação e nessa retomada, né? Por isso que a gente está programando esse programa Peruíbe Negócio, né, para que a gente possa atrair os investidores, gerar emprego na cidade, acelerar a nossa economia. Temos obras importantes no município acontecendo e obras grandes, e isso também facilita na questão da geração de emprego aqui no município, e a ideia é que a gente consiga cada vez mais capacitar a mão de obra local para aproveitar essas oportunidades. Temos nos próximos anos também já garantido um grande investimento por parte da Sabesp aqui na cidade, porque esse investimento são 430 milhões de reais nos próximos anos, e além desse investimento que leva saneamento, gera qualidade de vida à população, também gera empregos aqui no município. Então, esse foco e esse olhar para essa pauta importante na cidade. Prefeito Luiz Maurício, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo. Mais uma vez, parabéns pela reeleição. Eu que agradeço, obrigado a todos. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.